sou o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, e muito me honra poder hoje estar presidindo essa importante sessão que ficará eternamente na nossa memória, na minha memória, né, por causa da importância, do significado de se fazer ações propositivas e positivas àqueles que Deus premiou com alguma deficiência, né? Então, para mim é com muito prazer que estou aqui presente, podendo poder conduzir essa sessão. Farei aqui umas breves palavras, né? Senhoras e senhores senadores, senadoras, senhoras e senhores autoridades, agraciados e presentes aqui nessa sessão. A sessão especial de hoje comemora a passagem do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que ocorre no dia 21 de setembro. Essa homenagem não poderia ser mais oportuna, afinal o país ainda está no clima dos Jogos Paralímpicos, belíssimo espetáculo que o Brasil propiciou, tendo uma excelente participação. E quero dizer que a homenagem anual a esse povo lutador é mais do que justa. E esse prêmio é uma prova disso. A palavra luta define muito bem o cotidiano dos mais de 45 milhões de brasileiros que vivem nessa condição, sendo quase 16 milhões com deficiência severa. Senhoras e senhores senadoras, senadores e demais convidados, sabemos que o indivíduo com deficiência sofre com sem número de obstáculos, muitos obstáculos, muitas provações divinas, né? São as ruas das cidades pelas quais não pode circular, o ônibus, o avião, e que não pode muitas vezes embarcar por falta de uma esteira para poder subir, né? Tem aquela dificuldade de ter que ser carregado, os edifícios onde não pode ir, são os livros que não pode ler, os filmes, os programas de televisão que muitas vezes não pode assistir, né? É a sala de aula onde não pode entrar, é a oportunidade de emprego em que é preterido. Então, são muitas questões do dia a dia que nos faz a fazer essa reflexão e ter esse importante prêmio com lembrança da necessidade de políticas públicas adequadas para esse grupo de pessoas que convive conosco, que foi presenteado por Deus com alguma dificuldade e que nós devemos estar junto na luta, né? É o preconceito e a intolerância de muitos, é a incompreensão dos amigos, às vezes benevolente, mas dolorida mesmo assim, que as pessoas assim, não é? Ninguém quer ser coitadinho. Deus premiou com uma situação. Cabe a gente garantir a cidadania para esse grupo de pessoas conseguir ter seu direito constitucional, ir e vir, viver e ter condição de se integrar na nossa sociedade com todo o direito que a pessoa humana tem, né? Surpreende como com tanto embaraço, com tantos obstáculos, com tanta exclusão, as pessoas com deficiência se motivam mesmo a sair de casa, mesmo assim. Mas o fato é que elas saem, elas vivem, elas lutam, elas praticam esporte em alto nível. É isso que comemoramos hoje, com esse prêmio tão importante de reconhecer o esforço de cada um para superar todos os obstáculos. Senhoras e senhores senadores, senadoras, senhores e senhores convidados, a luta das pessoas com deficiência se trava em diversas frentes. É uma luta por mobilidade, mais rampas, mais elevadores, mais ambulâncias em aeroportos, mais ônibus acessíveis, mais oportunidades. É uma luta por acessibilidade, mais livros em braille, mais pisos táteis, mais mídias em libras e em audiodescrição, mais guias para deficientes visuais. É uma luta por casas e edifícios adequados, por sites de internet ao alcance de todos. É uma luta incessante que não devemos parar nunca, né? É uma luta por dignidade, por respeito, para que o indivíduo não seja reduzido à sua deficiência, para que a sociedade o encare de frente, olhos nos olhos, e reconheça a contribuição que a pessoa pode dar, como pessoa humana e pessoa que convive conosco. Mas é, sobretudo, uma luta por cidadania. O objetivo dos fundadores do Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência, o dia 21 de setembro, é marcar o alvorecer de um novo tempo. Esse é o grande objetivo.
Um tempo em que a pessoa com deficiência será considerada como sujeito pleno de direitos. Um tempo em que ela contará a sua própria história. Um tempo em que a pessoa com deficiência dirá: nada sobre nós sem nós. Se alguma coisa sobre nós, tem que ter nós. Isso está correto. Tá? Esse se torna o lema do movimento: nada sobre nós sem nós. Ela quer dizer, entre outras coisas, participar nas decisões da comunidade, ter voz ativa na elaboração de políticas públicas, fiscalizar o cumprimento das leis, dos tratados e da Constituição brasileira. E, naturalmente, o parlamento é um lugar estratégico para que o movimento das pessoas com deficiência desenvolva seu ativismo cívico e político. E é exatamente por isso que, com muito orgulho, estamos todos aqui. Temos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal vários parlamentares e grupos de apoios comprometidos com a causa das pessoas com deficiência. A atuação parlamentar culminou na aprovação no Congresso Nacional do Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma legislação inovadora destinada a garantir os direitos brasileiros nessa condição. É uma atuação que dá muito orgulho a todos nós que trabalhamos nesta casa. Inclusive, nós temos um membro da mesa diretora do Congresso Nacional, que é a nossa deputada Mária Gabrilli, que é tetraplégica. Né? Senhoras e senhores senadores e senadoras presentes aqui nessa sessão, gostaria de concluir o meu pronunciamento de abertura com uma referência àquela que foi uma das maiores lutadoras das causas das pessoas com deficiência. Tendo perdido a visão ainda muito jovem, aos 17 anos de idade, a senhora Dorina de Gouveia Novel persistiu em sua luta, especializou-se em educação para deficientes visuais à Universidade de Colômbia, em Nova York, e seguiu a carreira de educadora e militante no Brasil e no mundo. Uma lição de empreendedorismo e solidariedade ímpares. E é por isso que Dorina deu nome à comenda que o Senado Federal criou para homenagear anualmente as lutadoras e os lutadores da causa das pessoas com deficiência no Brasil. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores convidados, gostaria mais uma vez de parabenizar nossos heróis paralímpicos pelo desempenho excepcional. E sem mais delongas, declaro aberta, igual já declarei antes, a sessão especial em homenagem ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e da entrega da comenda Dorina de Gouveia Novel às personalidades agraciadas, nesse segundo ano de sua premiação. Então,